Bem-vindos à nossa sala de vídeo para o testemunho da semana. Está chegando na sua casa um testemunho de irmãos nossos, hoje é a Magali e o Alex, que vão compartilhar um pouco da sua história, a construção de um sonho de viver em família, e até chegar a esse sonho, nós vamos acompanhá-los no testemunho de sua vida pessoal, depois da sua vida conjugal e a vida com Deus. Você é nosso convidado. Então, Alex e Magali. Amém. Então, pastor, eu cresci numa família católica, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu fui criada no Nordeste, em João Pessoa, na Paraíba. Meu pai conheceu a minha mãe e então eles tiveram duas filhas. Eu tenho uma irmã mais velha, por parte de mãe e pai só ela, os demais irmãos são outras famílias, outras mães. E aí então quando eu estava, ainda era pequena, fomos morar então em João Pessoa. Ele nos levou para lá, minha mãe deixou a família dela no sul, foi para o Nordeste sozinha, com duas filhas pequenas, deixou pai, deixou mãe, deixou estrutura, e para se dedicar totalmente a esse projeto dele, né, que era nos instalarmos lá, embora ele trabalhasse no Ceará. Ele comprava cebola em São José do Norte e trazia para vender aqui para o sul, né, e foi assim que ele conheceu a minha mãe. Mas aí então ele quis levá-la para lá para ficar mais perto. Então ela foi morar lá com nós duas pequenas. E ele continuou viajando muito, viajava muito, e nós ficávamos sozinhas com a minha mãe, né, nesse todo o tempo. Então a gente tinha uma estrutura familiar muito confusa, porque enquanto ele vinha para casa era uma estrutura completamente diferente, uma rotina diferente, porque aí então a minha mãe se voltava totalmente, né, para atendê-lo. E quando ele não... E a gente recebia pessoas na nossa casa, os amigos, assim, fizemos muitas amizades, os nossos vizinhos, que foram uma bênção, assim, porque foram a nossa família, lá naquele momento tão difícil para minha mãe. Mas quando ele vinha para casa, a gente vivia isolado no mundo, assim, porque ele não era aberto, assim, para essas coisas. Era com um irmão dele que morava ali perto também, mas a gente vivia muito confusa, assim, quanto a isso, né? Eu cresci com um referencial de mãe, de mulher, muito sofrido, porque a minha mãe, ela fazia tudo assim por ele, e eu tenho algumas poucas memórias assim da minha infância, desses momentos dela, de ver muito ela sofrer quando ele chegava, estava muito tempo fora de casa, e ele não dar atenção a ela. Eu tenho cenas assim dela chegar no carro, no vidro do carro, para beijá-lo e abraçá-lo, e ele virar o rosto, por exemplo. Mas ainda assim ela era de uma dedicação com ele enquanto ele estava lá, e incansável para agradá-lo, para que ele se sentisse bem lá. Mas infelizmente chegou um dia então que ele chegou em casa com uma certidão de casamento. Ele tinha se casado com uma outra pessoa lá no interior de Petrolina, e que agora, daquele momento em diante, então, mais do que nunca, porque de certa forma minha mãe sempre desconfiou dessas viagens muito espaçadas e muito mais tempo, enfim, aquelas coisas que também se comentam em família. Então ali daquele dia em diante era formal, era isso. Nós teríamos que realmente dividi-lo mais do que o normal com uma outra família. E ainda assim a minha mãe ainda viveu mais 8 anos dentro dessa condição, de saber que quando ele não estava conosco na nossa casa, ele tinha uma outra família. Mas ela nunca deixou de amá-lo e de cuidar das coisas dele ou de quando ele estava lá. Foi um período que eu tenho certeza, muitas vezes ela cozinhava e estava chorando e dizia que era a cebola. E a gente sabia, né, que ela estava sofrendo em função disso. Os anos se passaram então, e quando eu tinha 13 anos, eu engravidei da Raíssa, um rapaz mais velho,
não foi em condições normais assim, mas nós namorávamos. Mas o fato é que aí esse episódio foi um start para mudar a vida de todo mundo. Porque quando o meu pai contou para ela, o desejo dele era que eu tirasse. Eu tinha 13 anos, eu era uma criança, mas eu sabia que aquilo não era o certo a se fazer. Eu sabia que... Eu não sabia como seria, mas eu sabia que aquela criança não tinha culpa e que eu não poderia fazer isso. E eu creio que ali já era um trabalhar de Deus na minha vida. Né? Eu não o conhecia como eu conheço hoje, mas teve a mão do Senhor já ali. Na verdade, em todo o tempo, né? Hoje a gente sabe disso. E com isso, então, ele ficou muito bravo e disse que nos devolveria. Ligou para os meus avós aqui no sul e disse: estou mandando elas de volta. Então nós voltamos para o sul, para a cidade de Rio Grande, que é a cidade dos meus avós, a cidade, na verdade, natal da minha mãe e minha também, mas a nossa família, por parte de mãe, está toda lá. Os meus avós foi que nos acolheram, porque todo o tempo em que a minha mãe esteve lá, ele não deixava a minha mãe trabalhar. A minha mãe também não podia estudar. Então, quando ela voltou, ela não sabia por onde começar, não tinha o que fazer. Graças a Deus, os meus avós tinham condições e nos ajudaram durante muito tempo. E eu voltei para o sul, então, com 7 meses de gravidez. Durante o tempo ainda grávida lá no Nordeste foi muito difícil, porque isso há quase 30 anos, eu era tratada na rua como uma leprosa, assim. As pessoas me apontavam, me riam, eu fui afastada das minhas amigas, ninguém podia me visitar. Quando eu saía para as consultas, a gente saía escondida no carro, assim, ou quando nós saíamos para passear, por exemplo. E como eu era muito jovem, eu sentia muita dor no baixo ventre, ia para as emergências. E escutei de muitos médicos e pessoas que me atendiam que diziam: mas é bem feito, onde já se viu isso daí? Ah, isso daí não vai vingar. Eu escutei muito isso, assim. Mas viemos para o sul. Raíssa nasceu aqui em Rio Grande. Raíssa nasceu em Rio Grande e durante um tempo o pai dela veio também, passou um período aqui, mas em seguida ele foi embora, voltou para o Nordeste, não achou que as condições eram boas, enfim, e acabou voltando. E então a minha mãe se viu sozinha, além de mim e da minha irmã, tínhamos também um bebê. Nisso, então, depois que a Raíssa nasceu, sempre com o apoio dos meus avós, a minha mãe voltou a estudar, conseguiu um estágio, e nisso a Raíssa ainda era um bebê, mas a minha mãe disse assim: bom, quem pareia o Mateus que embale, ela dizia esse ditado. Então, assim, eu vou te ajudar, mas tu vai voltar a estudar. Então, assim, de manhã tu vai pra escola. Eu tinha parado na 8ª série. Tu vai pra escola, e aí depois de tarde, de noite, que a minha mãe então trabalhava no estágio de tarde e estudava de noite, daí tu vai ficar com ela, vai cuidar. E assim foi feito. Eu tinha uma paixão muito grande por estudar, sempre tive, então aquilo pra mim era muito bom, mas os períodos de tarde e de noite cuidando da Raíssa às vezes eram bem difíceis. Eu me lembro que no início a minha mãe deixava lá no berço e o berço ainda estava mais baixinho e ela chorava e eu tinha muito medo de tirar o berço, porque eu tinha medo de quebrar. E ela chorava e eu atendia ela ali debruçada e não conseguia tirar. Daí um dia eu conversei isso com a minha mãe e disse: mãe, tira ela do berço antes de sair, bota em cima da cama para eu cuidar dela melhor. E aí a gente foi estabelecendo essa relação. Eu fui crescendo, brincando com uma boneca de verdade, assim, né? Com muito medo, assim, todo o tempo, mas eu tinha consciência daquilo, daquela responsabilidade e daquilo que eu via minha mãe fazendo com a gente, sempre com esse sentimento da família muito forte em mim. E foi assim que ela cresceu, sendo esses cuidados
os cuidados meus, da minha mãe, até que eu conheci então o segundo, né, marido, por assim dizer, né, mas a segunda pessoa, que aí esse sim, a Raíssa tinha 1 ano e meio, nós nos casamos na igreja e tudo mais, eu tinha 17, ele tinha 19. Eu entendo hoje essa união assim, tão precoce, mesmo com tudo que a gente passava, por esse meu sentimento de ter família, de estrutura familiar, de querer muito isso. E ele assumiu a Raíssa, né, como filha, assim, cuidou dela, assumiu mesmo. Então nós passamos a viver, né, juntos, fomos casados durante 14 anos, mas também numa situação e aí nisso eu terminei o colégio, passei na faculdade, né, em Rio Grande, na Federal de Rio Grande, fiz biblioteconomia. E meu primeiro emprego foi aqui, em Cachoeirinha. Eu fiz, comecei a mandar alguns currículos e fui selecionada para 2 lugares. Para ser DIU em Porto Alegre ou então até então no INED, a faculdade INED, que ainda era ali na sede da escola. No primeiro dia, na primeira sede, né? Eu estava lá desde o primeiro dia de aula, eu comecei minha história profissional junto com a história da instituição. Acabei escolhendo por Cachoeirinha porque a gente tinha muito medo de morar em Porto Alegre, com 2 crianças pequenas. Nisso eu já tinha o Matheus, que é o meu filho do meio. O Matheus, sim, filho desse casamento, fruto desse casamento. Esse sim, uma gravidez esperada, desejada, até planejada, por assim dizer. E daí então eu estava com 19 anos, me casei com 17, 2 anos depois nós tivemos o Matheus. E aí nisso eu me formei e fiz essas 2 seleções, passei para as 2 e optei por Cachoeirinha porque era um lugar menor. E lá se vão quase 20 anos. Isso. E o Alex? Fala pra nós, Alex, como é da tua história familiar? Meu nome na verdade é Alexandro, mas poucas pessoas sabem, a maioria me chama de Alex. Eu venho de uma família normal, assim, pai metalúrgico, mãe dona de casa, somos quatro irmãos. Nós nunca tivemos contato nenhum com religião no início, assim. Nós moramos por um período muito longo assim de mudanças, porque nós morávamos de aluguel, até conhecer uma invasão que ligou a minha vida do Senhor. Quando foi que nós começamos nós procuramos saber mais sobre essa invasão, que foi uma informação passada por um tio. E nós ficamos com terreno na Vila da Paz, isso há quase 30 anos atrás. E daí fomos morar lá, depois de muito tempo vivendo em casas alugadas, assim. Minha família sempre foi uma família tranquila, sem nada, sem nenhum tipo de envolvimento com religião. A partir de um momento, a minha mãe já se envolveu com religião candomblé. O meu pai ele tinha um lado mais espírita, e eu era um jovem normal. O Amor e Movimento que nós temos hoje, que leva comida para moradores de rua, faz festas, organização para uma população mais carente, já existia na época com uma ação focalizada na Vila da Paz, que no início tinha 7 casas. Não sei se o Alex vai lembrar, tinha apenas 7 casinhas, mas tinha um monte de crianças. Muita, né? E nós levávamos sopa pronta todos os dias, de segunda até sexta. E os que estavam fazendo os seus lotezinhos lá, montavam pequenos barracos assim, né, para começar ali a localização, a situação da sua moradia. E no final da tarde a gente chegava. Nas conversas minhas e do Alex, ele disse: pastor, eu lembro, eu era uma das crianças que ia para a fila. E nós fazíamos de segunda a sexta, e quem vinha primeiro dava ali umas 20 e poucas crianças. Sábado dava mais, eu não sei se multiplicava no sábado. E eu era uma daquelas crianças. Alguém disse: olha, estão dando sopa lá. E eu corria para a fila. Então,
desse fruto do trabalho de estar próximo de famílias carentes, começou ali um relacionamento. A gente hoje está trazendo, porque muitos membros da igreja lembram daquela época de buscar os alimentos na Ceasa, preparar no salão da igreja e levar no final da tarde. Aqui está um fruto. Isso foi por muito tempo, assim, eu me lembro que essa ação que vocês faziam durou muito tempo. E a vila, ela cresceu muito. O senhor falou que tinha 7 casas, em um mês deveria ter 10 vezes mais, e assim foi, né? Então eu me criei ali, sou nascido e criado em Cachoeirinha. Depois de algum tempo, o meu pai e minha mãe tiveram alguns problemas. O meu pai, ele chegou a separar da minha mãe umas 3 ou 4 vezes, e voltava. E com isso, eu até, a partir daí, a minha mãe se envolveu com o candomblé e eu acabei indo junto. Até participei de algumas sessões, fui nesses rituais e nunca tivemos um resultado positivo em relação a isso. A minha mãe sempre via, pelo contrário, meu pai sempre distante. Então eu nunca fui casado, a Magali foi a minha segunda namorada e meu primeiro casamento, mas nós tivemos alguns atritos assim no início. Eu não sei se a gente já entra nesse assunto. Bom, como eu conheci a Magali, eu tinha 25 anos. Esses 25 anos eu era do mundo, eu só via e vivia coisas do mundo. Então, assim, eu não conseguia colocar no meu relacionamento nada de bom, assim. Eu acredito que como eu não tinha uma experiência e também o que eu tinha vivido dentro da minha casa era um tipo de relacionamento entre marido e mulher muito complicado, assim. Tu não via carinho. Também tinha o meu pai, ele tinha, eu fui casado 3 vezes, tinha um histórico de traições, um histórico de deixar a família para ficar com outra família, montar famílias, assim. Ele montou 3 famílias. Quando ele tinha uma família estabelecida, ele se separava, conhecia outra pessoa, formava outra família e não se importava muito com o que ele ia deixando, né? Então, assim, pela essa falta de experiência, pela essa falta de conhecimento da palavra também, nós acabamos tendo um início bem difícil, assim, de relacionamento, até o momento que a Magali engravidou, né? Nós estávamos num momento bem complicado e daí a Magali engravidou da Anitta. A partir daí foi que a Magali começou a procurar mais sobre a palavra, começou a frequentar a igreja evangélica, né? E foi assim que eu fui começando a entender as coisas e vendo a mudança a partir dela. Nós tínhamos uma relação muito complicada, mas a partir de um momento eu vi que havia uma transformação na vida dela. Isso me chamou muito a atenção e isso foi fazendo com que eu baixasse a guarda. Comecei a ver o relacionamento meu e dela e também o que eu queria, que sempre foi ter uma família estruturada, né? Diferente do que nós tínhamos antigamente. Antes da separação nós não tínhamos essa estrutura. Então, a partir dessa aproximação dela com Deus, eu comecei a entender as coisas de uma forma diferente. E comecei a ficar mais próximo dela. E assim, começamos a procurar a palavra junto. Eu comecei a ir junto com ela nos cultos de uma outra igreja. Foi a partir daí que eu comecei a conhecer um pouco da palavra. Então, nisso, com o fim do meu casamento, né, aquele primeiro casamento, foi meu primeiro episódio depressivo, né? E eu fiquei muito doente, assim, naquele período. E mais uma vez a minha mãe se fez muito presente, me ajudou nesse tempo. E foi nesse turbilhão de coisas que nós nos conhecemos, né? Nos conhecemos num CTG, na ocasião ele era instrutor de danças gaúchas. E levada por umas amigas justamente para me tirar da depressão, assim, e começar a sair, eu comecei a ir no curso e nós nos conhecemos.
Então, como ele disse, assim, realmente o início foi muito complicado, porque depois daquela experiência que foi muito traumática com o meu casamento, muita traição, muita mentira, um relacionamento muito doente, eu tinha decidido então que agora não ia, homem nenhum mais ia mandar na minha vida, que eu não ia mais me subjugar a coisa nenhuma, porque primeiro que eu já tinha visto a minha mãe daquele jeito, e eu tinha tentado e também não tinha dado certo, então agora ia ser do meu jeito. E assim foi. Então nós nos conhecemos, foi eu que o pressionei a ir morar comigo, né? Dei um ultimato mesmo, depois de um tempo que a gente estava namorando, e sempre dando as cartas, e muito mandona, e sempre. E as saídas, os passeios, o que se comia, o que se comprava, enfim. E ele tem essa característica mais passiva, mas isso não quer dizer que isso não o ferisse. E eu creio, e só vim entender isso depois, que isso chegou realmente num limite, quando justamente engravidei de Anitta. Eu estava com 4 meses de gravidez, então, quando nos separamos, porque eu acredito que ele realmente tenha chegado no limite das coisas todas, mas naquele momento eu era grávida abandonada. E foi essa a imagem que eu vendi. E foi isso que eu fiz com que todos acreditassem. E por mais que possa ter a responsabilidade dele, eu não enxergava a minha. De maneira alguma. E nisso, passei um período muito difícil. Os primeiros 30 dias foram muito difíceis. Eu fiquei trancada no quarto, no escuro. Eu não deixava com que se abrisse as janelas. Eu gritava ao ver a luz do sol. Eu me batia, minha mãe ficava em desespero. Nós passamos muito tempo afastados, porque ele realmente não queria contato nenhum. Eu ainda insisti algumas vezes, ainda tentei algumas vezes. E aí depois então, chegou até mim, eu comecei a ir então na Bola de Neve, levada pela Raíssa, pela minha filha. Fui a um culto e nunca mais parei. E nisso chegou o Ministério das Mulheres, que eles trabalham lá, e dentro do Ministério das Mulheres tem um núcleo que é o de restauração, e uma palavra que eu nunca tinha ouvido dentro do contexto do casamento. Frequentava as reuniões, ia aos cultos, fazia, se tivesse de segunda a segunda evento na igreja, eu estava na igreja, no desespero. Me batizei grávida numa cerimônia solitária porque não tinha nenhum amigo, parente, assim, tinha só um casal de amigos que eram até de uma outra igreja, que é a Muriel e o Azaf, mas assim, a minha mãe católica não via aquilo, mas eu fui e me batizei, e nisso chegou até mim um livro que eu já comentei, que transforma a minha vida, que é Como Deus Pode Vai Restaurar o Seu Casamento. E esse livro caiu como uma bomba sobre a minha vida, porque foi ali que eu percebi as coisas que eu fiz. A mulher rixosa, as questões das imposições, aquilo que eu feria a ele, às vezes até humilhava, muitas vezes. As questões de adultério, de mentiras, de manipulação. E aquilo me caiu assim, disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Então, daquele dia em diante, uma das primeiras tarefas do livro era escrever uma carta e mandar para a pessoa, porque o livro parecia que contava a minha história, assim, dizendo que a gente sabe que ele não quer contato com você. Como você sabe disso? Então, mande uma carta, escreva. E eu escrevi e pedi para ele mandar ele entregar. E aí, como a minha mãe, naturalmente, um sentimento de mãe, estava muito revoltada, com muita raiva dele, e enfim, mas aí naquele dia eu cheguei para ele e determinei, a partir de hoje, ninguém mais fala mal do Alex aqui. Ninguém mais fala nada sobre isso, eu estou decidida a restaurar o meu casamento. E foi isso. E aí comecei a buscar, a fazer as coisas que diziam, a revisitar. Busquei muito do Senhor, assim, ontem ainda ouvi isso e é bem isso mesmo. Deserto é lugar de cura.
E foi o maior deserto, eu acho, da minha vida, mas foi o tempo de mais intimidade com Deus. Hoje eu sinto falta das noites que eu me sentava na janela e dormia falando com Deus sentada no sofá. Porque eu tinha um janelão no apartamento que eu tinha, me debruçava no sofá e ficava, e chorava, e conversava, e lia a Bíblia. Eu ansiava no trabalho por chegar esse momento em casa de noite. Foi um momento assim, foi um tempo de bênção, de muito sofrimento também, assim, muita dor. Mas eu cresci muito, amadureci muito, e meu relacionamento com Deus ficou muito profundo naquela época, assim. Eu tinha uma coisa que hoje, por exemplo, eu sinto falta e tenho buscado de volta. E aos poucos, como ele disse, ele foi, não sei nem como aconteceu, sobrenatural mesmo, porque depois de ouvir as coisas que eu ouvi dele, ver ele voltando, procurando, manda uma mensagem, algumas coisas assim, daí tu começa a ver assim, o Senhor está trabalhando, olha só, o Senhor está fazendo, está cumprindo a promessa. O propósito de Deus é família, a glória da segunda casa será maior que a primeira. E aí eu comecei a ver as promessas se cumprindo, vivi sobrenatural de Deus de várias formas, nos mínimos e nos máximos, assim, detalhes, Deus cuidando. O dia que eu não podia falar com ele, Deus fez cair uma chuva, porque eu não tinha condições de vê-lo. Eu disse, Senhor, eu não tenho condições de vê-lo, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Caiu uma chuvarada, ele me ligou e disse assim, tá chovendo muito, eu não vou aí hoje, porque eu não tinha condições de vê-lo. E o Senhor cuidou disso. O Senhor cuidou da hora do parto, em que essa menina, né, eu perdi 8 quilos na minha gravidez, deprimida, tomando remédios que poderiam complicar o nascimento ou o pós-parto. Ela atravessada, eu chego na hora do parto, o médico diz, tudo bem, mãezinha, tá com 6 dedos de dilatação, partinho normal, só esperar acontecer, mais 4 dedos. E eu disse não, e ele não, por quê? Daí eu dei um resumo, porque até então ia ser cesárea, que ela estava atravessada, os remédios que eu tomava, e ele disse, olha, eu não sei o que te disseram, eu sei o que eu tô vendo aqui, tu tem 6 dedos de dilatação, é um parto normal, daqui a pouquinho tu tá ganhando. A Anitta nasceu de parto normal, de uma sexta para um sábado, eu só não ganhei alta no domingo porque não tinha médico de plantão. Tomei banho, cuidei dela, cuidei da mãezinha que estava do outro lado com outra criança, porque eles disseram, de repente tu vai ter que ficar um pouquinho mais, a gente vai ver as questões respiratórias por causa da medicação que tu toma, que pode ter atingido ela. A Anitta nasceu com quase 3 quilos, mesmo apesar dos 8 quilos perdidos durante a gravidez e todo esse contexto. Então o Senhor cuidando sempre de todas as coisas. Vocês já estavam juntos quando a Anitta nasceu? Não, eu esperei 3 anos por essa restauração, pastor. 3 anos eu esperei, porque ele realmente voltasse definitivamente, porque quando ela estava com 6 meses ele se aproximou, mas ele não queria voltar para dentro de casa. Por um tempo eu aceitei isso, aconteceram muitas coisas, e aí no livro fala sobre posicionamento, sobre chegar um momento de que tu tem que te posicionar, e daí então eu me posicionei, disse que não era aquilo que eu queria, não era aquilo que o Senhor tinha para mim, e ainda demorou um tempinho. Nesse meio tempo, antes desse posicionamento, a gente cai. O Senhor já sabia que eu ia cair, e eu caí, desviei um tempo, tive no mundo também, até que foram acontecendo diversas decepções, assim, eu disse, meu Deus, eu estava muito melhor antes. Eu estava sozinha, eu tinha muitos amigos, eu tinha festas, eu tinha homens, eu tinha o que eu quisesse, mas aquela paz que eu tinha lá, mesmo no meio daquele turbilhão, eu não consigo mais. E aí então, se eu vou voltar, fui num culto no Bola de Neve num domingo de manhã, escutei um louvor que é aquele, pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo, liberta-me de mim. E daí eu disse, então, não mais, agora chega, eu vou voltar e nunca mais. Do lugar de onde o Senhor me tirou, eu não volto mais. Alex, tua caminhada na direção da cruz, no encontro com Deus, como é que foi? Na verdade, a minha demorou muito mais do que o da Magali, né? Nós voltamos, depois do nascimento da Anitta, nós voltamos ao nosso casamento, restauramos, só que para mim estava distante ainda. Deus, assim, não tinha, eu não conseguia enxergar, eu enxergava o que ele estava fazendo
mas eu não conseguia, não sei se era falta de decisão mesmo minha de querer acreditar que a mudança da Magali veio, e nossa restauração veio pelo milagre, e eu me mantive distante. Meu primeiro contato com a igreja Seara foi através do batismo da Raíssa e do Giovanni. No dia do batismo, a Magali me convidou para vir, eu não queria vir, acabamos vindo. Foi a primeira vez que eu coloquei os pés na Seara. Nós assistimos o culto, o batismo, e a Magali continuou vindo. Eu acredito que eu vim mais uma, 2 vezes antes do convite do Casados. Recebemos o convite do Casados e eu não queria vir. Nós brigamos no primeiro dia que foi uma reunião que o senhor palestrou. Nós brigamos na entrada, no meio e no fim, porque ela queria que eu participasse das dinâmicas. E daí vem um outro assunto, que eu tenho depressão e síndrome do pânico, que na verdade é agorafobia, que é diferente do síndrome do pânico. Ela tem os mesmos gatilhos, mas assim, tem algumas diferenças. Então, para mim estar ali era difícil, primeiro pelo meu trauma, pelo meu pânico, e também porque eu não queria estar. Eu não queria estar ali. Para mim não tinha sentido. Casados para sempre, uma pessoa tentando me ensinar alguma coisa que eu achava que a vida poderia me ensinar, ou que eu aprenderia com o tempo, né? Então, no primeiro dia que nós tivemos, já foi uma briga só, né? No segundo dia, ainda na reunião, que nós conhecemos a turma, o seu Valdir e a Carlinha, que foram os nossos mestres, né? Então, eu fui receoso também, não queria ir, mas cada dia que passava, eu ia me acostumando com a ideia, ia aprendendo alguma coisa e vendo em cada pessoa alguma coisa diferente, escutando as histórias das pessoas e vendo que Deus agia em cada uma, né? E foi daí que para mim foi um divisor. Vou chorar. Divisor de águas. Foi um divisor de águas, assim, realmente. A turma Casados para sempre. Sim, porque a gente, apesar da gente ter essas brigas, esses embates, assim, era muito confronto. A gente tinha muita batalha em casa, assim. Era impressionante. Dia de Casados, ou ali era luta, sim, uma briga por nada, ou era briga por isso, mas assim, eu acredito que era aquilo do confronto, daquilo que o Senhor estava nos ensinando, ministrando a ele, e aquela resistência ainda, né, aquele bloqueio humano, assim, e foi realmente muito difícil, tanto que assim, eu acredito que nós poderíamos ter feito até de melhor forma, mais até o Casados, aproveitado mais, porque a gente, muitas vezes a gente não orou junto, tem lições que a gente ainda precisa retomar, mas foi um divisor de águas, porque veio os ensinamentos do papel do homem e do papel da mulher. E isso é muito difícil para a gente que vive muito tempo no mundo, ou que foi criado como a gente foi criado, nos nossos contextos familiares, entender conceito de submissão, ou dele, por exemplo, de que ele é o cabeça da casa, sendo que ele nunca viu isso, ele nunca viveu isso. E quando teve comigo também não, porque o homem da casa era eu. Sim. E sempre me impus dessa forma, né? E aí depois eu estava cobrando dele, e esse foi também um erro meu também, né? De querer que aquilo já fizesse parte, assim, da vida dele. Uma coisa que é muito diferente, assim, na gente, é que eu sempre, eu digo pra ele que muitas vezes eu acho que ele deveria pelo menos tentar, assim, se colocar mais, né? Sair da zona de conforto. E isso é algo que é mais difícil, assim, pra ele, né? O se desafiar, o se permitir, né? E o se abrir. Então isso realmente foi criando, assim, muito conflito entre a gente. E muitas vezes a gente acha, né, que a batalha, foram 3 anos esperando pela restauração do casamento, quando voltar vai ser bênção. Não é assim, não é fácil. Tem uma construção, né? Sim, tem. Alex, você consegue localizar na tua trajetória o tempo do teu encontro com Deus, que não foi em função da Magali, mas assim, não, agora eu
preciso me encontrar. Como foi isso? Na verdade, como eu estava falando, o Casados para mim foi um divisor de águas. Quando chegamos no final, nós tínhamos a celebração de formatura. E aquele momento para mim foi muito difícil, por tudo, pelo pânico de subir no altar e falar. Mas naquele momento eu já vinha com a decisão de me batizar. Eu vim me batizar no final do ano, naquele mesmo ano, foi 2018. Foi 2018. E ali eu já tinha a certeza já tinha dado o start, que era que não tinha como viver mais sem a palavra, sem não viver mais no mundo, né? Então, aquele momento, foi a decisão de me batizar. Ali eu já estava com tudo claro na minha mente, que tudo aquilo que eu tinha vivido era para chegar no propósito de Deus, que era ter a minha família, ter restaurado a minha família, ter estado do lado da minha filha, da minha mulher. Também ainda estou na luta contra a depressão, contra o síndrome do pânico. Tu te sentes mais forte hoje, Alex? Hoje eu me sinto mais forte, com certeza. Isso. Estávamos compartilhando também que muitos não chegam a fazer um concerto no casamento por causa do orgulho. O errado é o outro, sempre é o outro. A gente se exime de responsabilidades e quando aparece alguém para nos orientar, a gente põe uma barreira. Diz, não, ninguém precisa me ensinar. O Alex estava dizendo, a vida vai me ensinar. Sim. Só que a vida não ensina. A vida ensina assim, ó, tá ruim, vaza. Né? Tem mais gente na rua aí para tu conhecer. E aí na igreja vai ser o único lugar que a gente vai aprender um pouco a usar de misericórdia, andar a segunda milha, perseverar, não desistir, honrar. São palavras que a gente não ouve fora do contexto do reino de Deus. Mas o outro não merece. Não é por merecimento, né? É por relacionamento. E aquilo que eu quero receber, eu preciso dar. Acho que o orgulho é um dos grandes problemas hoje para que pessoas restaurem seus casamentos. Eles não querem ser ajudados, né? Magali, você teve que fazer o caminho de volta, né? Já conhecia a palavra, mas teve um tempo assim de, quem sabe eu vou conseguir espairecer, vencer no mundo. E como foi essa volta? Essa volta, ela se deu numa noite. Assim, uma noite muito, muito louca, assim, com amigas, em que eu botei a vida de todo mundo em risco, tendo dirigido bebido, assim, e aí, de repente, ao chegar em casa, depois, assim, no outro dia, comecei a revisitar todas as outras noites e todas as coisas que eu vinha fazendo e aquele tormento assim do vazio que tinha voltado, que era um vazio que eu sentia lá no início. E aí conheci o Alex e achei que esse vazio ia ser preenchido e na verdade não foi. Então não era homem, não era diversão, não era festa, não era nada. Nada preenchia, não eram coisas, não eram pessoas, nada preenchia. E quando eu estava lá naquele período em que... Porque assim, na minha cabeça estava demorando muito a restauração. Eu disse, meu Deus do céu, olha tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou passando. E ficava sabendo às vezes de coisas deles e eram essas idas e vindas e a gente brigava e ele não queria voltar. E eu disse, não está acontecendo, não está funcionando. E eu me decepcionei com isso. Eu disse, quer saber? Teve um dia que, quer saber? Então, também chega... E aí nesse dia assim que eu me dei por conta, eu disse, também não está adiantando. Só que lá tinha uma coisa que era diferente, porque mesmo eu sofrendo, que é o que eu carrego hoje, eu tenho uma paz no meu coração, que é aquela certeza de que Deus está no controle. Então assim, eu choro, eu fico preocupada, ansiosa, às vezes com medo, aquilo do humano, mas eu não caio mais daquela forma. Então eu disse, não, chega, não é aqui. Não é no mundo mesmo, não tem jeito. Então, assim, eu vou voltar com ou sem Alex, eu vou voltar para Deus. E o que for para ser, o Senhor vai prover, Ele vai encaminhar.
mas aqui também eu não quero mais estar. Agora com certeza eu sei que esse não é mais o meu lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É bem isso. Bem isso. Gosto muito assim. Eu também, assim, é um hino que me marca muito porque é bem isso, assim. E todas as vezes que eu chego lá na beira, eu disse, não, sabe? E hoje Essas águas eu já experimentei. não mais. Então é uma coisa que eu sempre digo assim, pro lugar de onde o Senhor me tirou, eu não volto mais. Em definitivo. E aí foi isso que eu disse, com ou sem Alex não interessa mais. E daí comecei a voltar e a me voltar de novo também, cuidando da minha mãe, da minha filha, da minha vida, do trabalho, de realmente cuidar das coisas, parar de botar a minha vida em risco e todas as outras coisas assim. Foi um momento que fiquei sozinha de novo, porque aí se eu não fazia mais aquelas coisas a gente acaba perdendo, né, as amizades. Mas aí eu já não precisava de mais ninguém, nem dele. Eu não precisava mais. Eu estava bem. Eu estava bem. Vamos para o presente agora. Muitas coisas mudaram para melhor, né? Todas as áreas, né? Física, emocional, social também, questão de trabalho. E do projeto que a gente falou. Deus tem um projeto que é a família. Foi Deus que criou a ideia de família e os homens fazem uns puxadinhos, né? Os arremedos. Mas Deus criou essa ideia de pai e mãe ter uma filha que está aqui brincando à nossa volta, criada por vós, pai e mãe. Como está agora no presente essa construção? Nós sempre falamos que estamos em constante construção, estamos em constante reformas, melhorando, quebrando algumas coisas, recomeçando. A gente está passando por um momento de luta. Uma luta, porque ele está numa crise novamente, né? E esses gatilhos, assim, a pandemia não ajudou também, né? Enfim, a função que todos estamos inseridos, mas isso realmente impacta, influencia muito, assim, ainda no nosso relacionamento, né? No emocional dele, porque eu tô ali para ajudar, para incentivar, para motivar, enfim, para apoiar, sempre assim do lado dele, mas tem horas que naturalmente eu espero mais, né, que ele também reaja de uma forma mais ativa, mais proativa, mas eu também entendo o quanto é difícil, porque já estive no lugar dele, né, então a gente tá tentando nesse momento se apoiar, né, porque eu também tenho os meus momentos de luta com todas as dificuldades. Eu tenho questões familiares que eu preciso resolver com não nossas, né, mas no entorno, e a pressão de trabalho, ele que está empreendendo agora também, a gente está nesse desafio do empreendimento dele, e aí tem que trabalhar em casa, que também já acomoda mais, então a gente agora está vivendo esse momento de luta, mas a gente está se apoiando, assim, ele tem tido uns momentos de olhar e reconhecer, que é muito importante isso, para mim, inclusive, ver isso, né? Eu também tento fazer as minhas revisitações, mas eu confesso que às vezes, muitas vezes ainda me deixa abalar, então eu acho que isso é importante da gente dizer que assim, é luta, entendeu, pastora? Mas Deus tem sustentado em todo o tempo. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres, né? E até aqui nos ajudou o Senhor. Então Ele vai continuar ajudando, a gente vai vencer mais essa fase. Tivemos uma perda na semana passada de um amigo e aquilo mexeu muito com a gente, porque eles tinham uma família e o casal com 2 filhos muito próximos a nós. E a gente até estava meio brigado, e aí eu mandei uma mensagem para ele e disse assim, eu te amo. E eu quero muito consertar, né? Quero que a gente se conserte assim de novo, que a gente volte a ser, que a gente volte a se apoiar e que a gente volte a conversar, porque a gente estava num momento de silêncio entre os dois, né? Até para evitar o confronto, eu acabei, né, assim, não vou falar. E aí teve um dia que eu cheguei para ele e disse assim, tu sabe que se a gente continuar assim, a gente não vai resistir, né? A gente precisa conversar sobre essas coisas. E daí então ele trouxe muitas das questões dele, eu ouvi e também falei das minhas, de como está o meu coração. E é nesse momento que a gente está assim,
crendo que o Senhor vai continuar fazendo por nós e olhando e cuidando e fazendo a nossa parte. E lutando. Lutando, né, Alex? Sem desistir dessa vez, porque antes era muito fácil, né, pastor? Foram muitas vezes Abre disso. a porta e vai embora. Não, vai embora. Eu arrumava as coisas dele. Foi várias vezes. Foram várias vezes. Não ter mais essa opção de desistir, Não. isso já é uma grande mudança. Nós estamos falando dentro da pandemia da Covid-19, do ano que é mais severo do que do ano passado, né, pelo número de internações e de mortes. Vocês relataram a morte de uma pessoa próxima. De um amigo. Talvez você que está nos escutando, né, tenha alguma pessoa próxima que partiu e o que a gente vai aprendendo? Eu preciso valorizar enquanto Exatamente. estamos juntos. Isso aí. A minha casa, a minha família. É meio até... como é clichê? Clichê. A palavra é meio clichê, né? Mas a gente, passando por isso, a gente vê o quanto que a gente perde tempo com coisas muito pequenas, né? E tu tem que dar valor àquilo que... aquelas pessoas que estão ao teu lado, aquelas coisas que são mais simples, estão mais próximas de ti. E lutar, continuar lutando. Não desistir. Buscar no Senhor e não nas outras coisas, assim. Essa busca. Vamos chamar aquela moça para ficar no meio de vocês para a gente encerrar. Tem, meu Nosso amor. testemunho aqui. A filha da promessa. Essa é a filha da promessa. Olha só. Vocês vão ver que foi uma gravidez de bastante tumultuada, mas olha o presentão que Deus deu ao Alex e a Magali. Hoje eles têm então uma família como o projeto de Deus, em luta, pandemia, né, algumas batalhas emocionais. Todos nós, mesmo filhos de Deus, passamos por lutas. Mas há um diferencial, o Senhor está conosco. E quando nós estamos assim enfraquecidos, Ele nos ajuda. Nós não temos mais a opção de abrir a porta e sair correndo. Nós temos a opção de fechar a porta do quarto e dizer: Senhor, nos ajuda. Deus tem ajudado o Alex, a Magali, a pequena Anitta, pode ajudar a todos nós. Obrigado Amém. pelo teu carinho, pela tua audiência conosco. Deus abençoe o teu lar a partir desse testemunho. Amém. Em nome de Jesus. Amém.